Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós poderíamos chamar de condições básicas para o bom funcionamento do corpo. A maioria das pessoas, inclusive médicos, lidam com a situação do bom funcionamento do corpo como se ele dependesse primariamente de intervenções, de um medicamento, de alguma técnica, de alguma coisa que a gente deva fazer de diferente para que o corpo funcione melhor. Mas o conceito de condições básicas seria bem simples. Para que o corpo funcione bem, ele precisa de algumas coisas. E essas três coisas seriam exatamente simples. Primeiro, para que o corpo funcione bem, ele precisa que a gente coma direito. Segundo, que a gente se mexa. E terceiro, que a gente durma bem. Hoje, se a gente olhar a maioria das pessoas, a gente vai encontrar uma dificuldade muito grande para oferecer ao corpo essas condições tão básicas. A maioria das pessoas não está comendo como deveria, de uma maneira organizada, de uma maneira bem distribuída e também em termos de quantidade. Segundo, poucas pessoas estão fazendo alguma atividade física que possa trazer esse benefício para o corpo. E terceiro, é muito comum as pessoas estarem dormindo mal ou dormindo menos do que é necessário para o corpo funcionar bem. O que seria comer direito? Depende, em primeiro lugar, da própria situação da pessoa, em termos de alguma doença, ter diabetes ou um problema qualquer, ou então, descontando essa condição das doenças, a gente precisa oferecer para o corpo os nutrientes básicos de que ele necessita. Uma certa quantidade de proteína, uma certa quantidade de carboidratos, alguns nutrientes menores, como sais minerais, vitaminas. Isso qualquer nutricionista pode nos dar recursos muito válidos para organizar essa situação. Sempre, é claro, lembrando que não se deve abrir mão do prazer de comer. Comer, além de nutrir-se, comer também é oferecer prazer para o corpo. Então uma alimentação deve ser, ao mesmo tempo, saudável e gostosa. Eu gosto de usar uma comparação. Quando a gente vai comprar um sapato, esse sapato deve ser bonito ou confortável. A rigor, uma situação não exclui a outra. O sapato deve ser bonito e confortável. Talvez, num determinado momento, a gente privilegie ele ser bonito. Num outro momento, talvez a gente privilegie ele ser confortável. Mas, de qualquer maneira, a gente não vai comprar um sapato confortável que seja horrível e nem um sapato maravilhoso, muito bonito, que machuque o nosso pé. Então a alimentação deve ser baseada nesse esquema. Ela tem que ser saudável para ajudar o nosso corpo a funcionar bem, mas também tem que ser prazerosa. A gente não deve abrir mão daquelas coisas que são prazerosas para a gente. Segundo, atividade física. Em outros momentos nós já discutimos um pouco mais a fundo essa questão do exercício, então passando bem por cima. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ficando parado ou se mexendo muito pouco, o corpo desajusta, ele desequilibra, ele deixa de ativar certas funções e o início ou a recolocação da atividade física na nossa rotina só vai fazer benefícios ao fazer o corpo se equilibrar melhor. O corpo foi preparado, ele foi desenvolvido, foi selecionado pela natureza para se mexer. E se a gente não faz isso, ele desorganiza o seu funcionamento. O terceiro item está ligado a sono. Mais do que discutir quantas horas se deve dormir, é muito fácil observar a qualidade do sono. Vai ver como a gente acorda. Se a gente acorda confortável, bem disposto, sem nenhuma dor, sem nenhum tipo de mal-estar, é porque o sono cumpriu o seu papel, independente que tenha dormido 6 horas, ou 7 ou 8 horas. É muito comum a gente observar as pessoas falando que tem que dormir necessariamente 8 horas. Talvez seja um bom número como média para as pessoas, mas independente disso, vamos focar em como a gente acorda. Existe um conceito que os neurologistas chamam de arquitetura do sono. A arquitetura do sono se refere ao fato de que durante o sono existem padrões diferentes de atividade cerebral. Isso é avaliado através de um eletroencefalograma durante o período do sono. Então o cérebro não está funcionando sempre do mesmo jeito. Tem várias fases diferentes que se repetem de maneira cíclica, em torno de 2 horas, em fases mais profundas e fases mais superficiais de sono. É comum, por alterações das condições de sono, por exemplo, barulho, iluminação,
produtos que interferem no sono, café, estimulantes outros, preocupações, enfim, um ambiente inadequado para o sono, é muito comum que as pessoas tenham dificuldade em aprofundar o sono. Elas até dormem, mas ficam num sono mais superficial. E esse sono superficial, com o empobrecimento da chamada fase REM, na qual a gente sonha, essa é a fase mais importante para o nosso descanso. Então, a maioria das pessoas que hoje acorda cansada, acorda indisposta, é porque não conseguiu fazer uma arquitetura adequada do sono. É fácil observar isso de maneira simples, só observando o resultado. Mas, quando é necessário aprofundar o assunto, conversar com um neurologista, fazer um exame chamado polissonografia, esclarece muito bem essa questão. Então, resumindo, para que o nosso corpo funcione bem, a gente não precisa de intervenções especiais, não precisa de vitaminas, não precisa de muitas coisas que hoje são colocadas na mídia, especialmente, como importantes, como necessárias ou até indispensáveis para que o corpo funcione bem. O primeiro passo para que o corpo expresse o que a gente chamaria de potencial genético é que a gente coma de uma maneira correta, que a gente faça alguma atividade física e que a gente durma bem.